Vou botar o deputado Henrique Fontana. Cadê ele? Cadê o deputado? Está aqui. Oi, deputado. Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Deputado Henrique Fontana, do PT. Tudo bem, tudo bem. Bom dia, Fábio. Bom dia, Juliana. Agora sim. Bom dia. Bom dia ao Weiler também. Bom dia, deputado. Bem-vindo aqui à nossa humilde televisão. Obrigado, eu estou muito feliz de estar aí conversando com vocês. Eu só pergunto se está tudo bem com o meu som, que ontem alguém reclamou, está saindo bem minha fala? Agora está. Agora está. Hoje, começou ruim, mas agora está ótimo, deputado. Vamos aproveitar aqui que nós temos muita coisa para perguntar para o senhor. Olha, entrevistamos a Jandira Fegali aqui ontem. Aqui na TV Democracia, a gente fala com todo mundo, da direita à esquerda. A gente só não fala com fascista aqui, porque fascista não tem que falar com eles mesmo. Então é o seguinte, nós estamos sentindo isso que o Paulinho da Força acabou de falar, que há um medo gigante no Congresso Nacional. Parece que as pessoas estão acovardadas diante de um presidente que despreza completamente a Constituição, despreza o Estatuto dos Direitos do Homem, despreza a ciência, despreza o iluminismo, despreza a Idade das Pedras. Quer dizer, é um dinossauro que está lá para trás, querendo afrontar a nossa democracia a partir dos direitos da própria Constituição. Eu queria saber do senhor, porque é o seguinte, já vou começar logo fazendo uma crítica, porque eu acho que o PT demorou demais a assumir essa tese do impeachment, né? E a despeito da posição de alguns deputados que sempre foram favoráveis ao afastamento do Bolsonaro desde que começaram os crimes em série que ele tem cometido. Eu vi que ontem você mais o Paulo Teixeira entraram com 3 ações populares, não é isso? Contra o Bolsonaro, uma impedindo ele de fazer propaganda falsa de remédio, que é o famoso charlatanismo, inclusive é crime também. Quais são as outras duas mesmo? As outras duas, uma é impedindo que ele haja fora dos preceitos, né, orientados cientificamente pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, que se ele vá à rua, ele tenha que ir usando máscaras, de que ele não possa usar redes de televisão e rádio para difundir mensagens contrárias ao consenso científico de proteção, né, da população com o isolamento social, e que ele não possa também divulgar nas redes sociais contra-orientações, porque, na verdade, a ação dele é explícita no sentido de boicotar o isolamento social. Até, Fábio, porque a tese de luta pelo poder do presidente Bolsonaro é a seguinte: ele está polarizando o país em torno do isolamento social, porque a economia brasileira, que já vinha mal, vai evidentemente sentir um peso ainda maior por conta da pandemia, e o presidente Bolsonaro, irresponsavelmente, quer fazer uma narrativa de que os problemas da economia brasileira seriam os culpados destes problemas, seriam os governadores, eu, tu, a imprensa, todos aqueles que defendem o isolamento social. E a terceira ação popular, uma tu já falaste, né, que é para que ele se abstenha, e os ministros também, de divulgar numa ação de charlatanismo, vou usar a tua palavra, gostei dela, eu sou médico, e ela cai muito bem, porque ele está fazendo uma propaganda falsa de medicamentos que, na verdade, não têm eficácia comprovada contra a pandemia. E a terceira ação popular é obrigando o governo Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, a divulgar dados mais confiáveis do número de infectados e do número de pessoas mortas, porque, como o próprio ministro falou em entrevista recente, no dia que ele esteve conversando com os senadores, prestando contas, convocado pelo Senado, o ministro disse que nós estamos num voo cego. E isso é verdade, porque uma das grandes consequências negativas do negacionismo do presidente Bolsonaro é que o Brasil não tem o número de testes necessários e os nossos números estão absolutamente subnotificados. Então, é para obrigar o governo federal a transmitir dados com maior confiabilidade para a população, dizendo: temos tantos infectados e, por pesquisas, números indiretos. Tem uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas que permite aferir um número muito maior de infectados. Alguns estimam que hoje o Brasil tenha em torno de 10 a 15 vezes mais pessoas infectadas
do que aquelas que estão sendo anunciadas pelo governo, e esses números subnotificados o presidente tem usado para acelerar um processo de saída do isolamento social, o que é, evidentemente, um enorme equívoco. Se o Brasil sair do isolamento social antes da hora, nós vamos ter uma mortalidade ainda maior do que aquela que o presidente já causou por conta do boicote que ele faz ao isolamento. E, deputado, por que tem essa tibieza dos parlamentares, inclusive dos que não gostam do Bolsonaro, não aprovam os métodos dele, em iniciar um processo de impeachment? O Paulinho falou agora que nós estamos muito... O Paulinho da Força falou agora que para a gente nós estamos muito perto de um golpe. Falou o seguinte, que para o Bolsonaro consumar o golpe que ele pretende dar, ele precisaria prender o Rodrigo Maia, o Alcolumbre e o presidente do Supremo Tribunal Federal. O senhor sente essa fragilidade institucional? Existe essa condição para um golpe de Estado hoje no Brasil, deputado? Não, eu não sinto com esta mesma força que o Paulinho sente. Agora, o risco, né, a vontade do presidente, evidentemente, é a vontade, e desde que ele era deputado, ele sempre defendeu isso, ou seja, as pessoas conheciam o posicionamento dele, uma boa parte, mas uma boa parte dos brasileiros foi induzida a erro por um conjunto de variáveis, né? A questão da tibieza do Congresso, eu não vejo desta forma, né? Que um impeachment, que me parece ser a única maneira de retirar o Bolsonaro, que é absolutamente necessário, mandatório para o país, nós não temos como... O Brasil não conseguirá suportar o governo Bolsonaro por mais 2 anos e 8 meses, que seria o período de mandato constitucional que ele tem pela frente, né? Ele, evidentemente, como tu disseste muito bem, Fábio, já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade, mas quem conhece o estatuto de um impeachment e a política e a democracia sabe que, para fazer um impeachment, é necessário ter uma compreensão social da necessidade deste impeachment. E o que está atrapalhando muito neste momento a pauta do impeachment ser acelerada, e ela será dentro de poucas semanas, é que, infelizmente, o Brasil, por óbvio, está sofrendo todas as consequências da pandemia, que naturalmente já seriam muito duras. As consequências da pandemia estão altamente agravadas pela irresponsabilidade do presidente, que boicota o isolamento social, que nega a pandemia e é um dos poucos líderes globais que continuam negando. Não é uma mera coincidência que os 3 países onde, infelizmente, a mortalidade pela pandemia de coronavírus está maior são Estados Unidos, Grã-Bretanha, Reino Unido, né, e o Brasil. 3 países dirigidos por líderes que negaram a pandemia no seu início e, infelizmente, para nós brasileiros, ainda dirigidos por um líder que nega a pandemia. Então, as vidas que estamos perdendo, a comoção social, o impacto na economia, o medo do desemprego, da perda de renda, o medo de morrer, exige que nós tenhamos muito cuidado da forma de tratar o desejo, que, entendo eu, já é de maioria neste momento no país, de que o Bolsonaro conclua o mandato dele o quanto antes, através de um impeachment. Mas nós não podemos, eu considero, é a minha opinião pessoal, não estou aqui falando pelo PT como um todo, nós não podemos precipitar a pauta do impeachment dentro deste ambiente da pandemia, do ambiente agudo da pandemia, que é o que nós estamos vendo. Hoje, provavelmente, morrerão mais 400 ou 500 brasileiros. Nós estamos num pico de mortalidade da pandemia. E a minha sensação é que o Bolsonaro gostaria de trocar o debate sobre a irresponsabilidade dele com a pandemia, as frases absurdas que ele disse ao longo dos últimos meses, o prejuízo que ele está causando para o Brasil, porque o governo que ele dirige não preparou o país para a pandemia, nós não compramos os testes, nós não temos a expansão de leitos que deveríamos ter, hospitalares de UTI, nós não temos a reconversão industrial para produzir equipamentos de proteção para os profissionais de saúde e segurança que precisam trabalhar em ambientes difíceis e com risco de contaminação, e a economia brasileira está sentindo muito mais do que naturalmente sentiria pela pandemia,
porque o governo não toma as medidas que deveria tomar para proteger a economia. Então, tudo que o Bolsonaro quer neste momento é dizer que está em curso um golpe no país para não deixá-lo governar. Então, eu entendo que nós ainda precisamos de mais, talvez, 20, 30, 40 dias, talvez não seja muitos dias, para que um percentual maior da população perceba que o Bolsonaro não serve para governar o nosso país. E eu não tenho dúvida de que o impeachment virá nos próximos meses. Bom, o Euler está fazendo sinal ali, você pode perguntar, Euler. Oi, deputado, bom dia, satisfação falar com o senhor. Antes mesmo de ser uma pergunta objetiva, porque deveria ser a minha obrigação, eu queria fazer uma consideração e ver se o senhor converge com ela ou discorda, porque pela peculiaridade da pandemia, obviamente todo mundo nos estados, aquela massa crítica da política para se reunir, para articular, para promover e para mesmo aferir a possibilidade de um eventual impeachment está sendo impossível pela impossibilidade da reunião física. É que nesse tempo que o senhor menciona, 30, 40 dias, o senhor acha que o Supremo, nas investigações que deflagrou, poderia substituir essa conformação, essa convicção de que houve crime mesmo e que depois, ao invés de um processo de impeachment tradicional no Congresso, com admissibilidade, comissão tal, a licença para o processamento do presidente seria mais fácil e o Supremo substituiria esse caldo político que é tão necessário para você amadurecer o impeachment? Não, quando se estabelece um governo fascista, como nós temos no Brasil hoje, o processo para retirar este governo fascista sempre é difícil, complexo e doloroso. E esse será o caso que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar no país ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Porque o nível, né, de irresponsabilidade, o nível de autoritarismo que move a cabeça do presidente Bolsonaro é algo muito pesado. Eu convivo com ele durante todos esses anos em que ele foi deputado federal. Eu sou deputado federal com 6 mandatos, né? Portanto, carrego todo este período de convívio com ele. Então, eu não acho que ninguém vá substituir ninguém. Agora, eu espero, por exemplo, que nas próximas semanas nós tenhamos a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, provavelmente a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, diversas entidades de muita credibilidade na sociedade que ultrapassem as fronteiras da luta político-partidária. A luta político-partidária é fundamental numa sociedade, mas existem momentos em que a sociedade está tão contaminada pela antipolítica e o presidente Bolsonaro ele é filho de um processo de criminalização generalizada da política, sem, inclusive, fronteiras adequadas para dizer, olha, este é corrupto, deve ser punido, este é um político sério. Então, houve uma criminalização geral da política e dos políticos como um todo. Basta ver o que as pesquisas mostram da baixa credibilidade, infelizmente, do Congresso, onde eu procuro me esforçar para cumprir com as minhas obrigações, defender as minhas convicções. Agora, este processo de criminalização fez com que Bolsonaro fosse fruto muito do discurso anti-establishment, contra o sistema. Então, portanto, é preciso que fatores mais fortes do sistema, e eu cito aqui OAB, ABI e outros, porque os crimes de responsabilidade estão aí. A pergunta que eu faço, por que o pleno da OAB ainda não conseguiu assinar um pedido de impeachment do Bolsonaro? Porque todos estão medindo a temperatura da água. Porque o pior que poderia acontecer, ele, Fábio e também a Juliana, né, que está conosco, é o Bolsonaro entrar num processo de impeachment e acabar como Trump, ganhando o processo de impeachment. Uhum. Quando começar o processo de impeachment do Bolsonaro aqui no Brasil, nós temos que ter ambiente político, maioria social, porque é assim que se faz o impeachment com crime de responsabilidade, que é o caso dele. Ele tem os crimes de responsabilidade, mas tem que ter o ambiente político democrático de vontade da maioria. E outra coisa, o impeachment dele exige o pacto constitucional de que nós teremos uma outra eleição 90 dias depois.
Eu sou autor da PEC 37. Eu e o deputado Paulo Teixeira somos os primeiros signatários. Eu apresentei essa PEC não agora na pandemia. Eu apresentei ela em março do ano passado. Porque quando o Bolsonaro se elegeu, eu particularmente, quando o Bolsonaro se elegeu no final do ano anterior, eu disse, olha, ele não vai governar os 4 anos. Ele não tem capacidade para isso. Ele não tem uma visão de democracia que permita a ele dirigir o país por 4 anos. Coletei as assinaturas, apresentei a PEC, infelizmente ela está na gaveta da CCJ, se autonomeou relator o então presidente da CCJ, o deputado Francisquinho do Paraná, e até hoje ele não deu o relatório dele. A PEC ela diz simplesmente o seguinte, sempre que houver afastamento definitivo do presidente da República, de um governador ou de um prefeito, seja por impeachment, seja por renúncia, seja por morte, ele sempre será substituído por uma nova eleição 90 dias depois. E o vice nunca assumirá definitivamente o poder. Eu também apelido esta PEC de uma PEC anticonspiração, mas mais do que isto, ela é a segurança de que sempre o poder emanará do voto popular. Eu posso perguntar agora? Posso? Bom dia, Henrique, tudo bem? Então, eu vou fazer um comentário junto com uma pergunta, explicando mais ou menos como eu estou vendo essa conjuntura neste momento. Bom, parece que é um ciclo vicioso, porque o senhor acabou de dizer agora que existe um desprestígio do Congresso Nacional. Esse desprestígio, ele é antes do bolsonarismo, o senhor deve saber bem. O bolsonarismo, ele se aproveita desse desprestígio para se fortalecer e o tempo inteiro instigar os seus eleitores e simpatizantes a depreciar as instituições. As instituições, por um outro lado, na minha perspectiva, elas estão sendo um tanto omissas com esse tipo de comportamento, o que acaba prejudicando a democracia. Muito bem, esse é um ponto. Agora, nós tivemos recentemente a saída do Moro. Eu vejo o Moro com um capital político muito alto neste momento. A saída dele possibilita uma aglutinação do centro em torno dele, já que ele representa a justiça, de algum modo, né? Foi assim que ele se construiu, a arquitetura da informação que o formou o fez dessa forma, e representa essa justiça também contra as instituições, sobretudo as instituições políticas tradicionais. Então, a meu ver, ele sai até fortalecido. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em algum momento, de fato, o governo Bolsonaro vai cair, porque ele não se sustenta mais. Talvez este não seja o momento exato, o agora, mas, num futuro próximo, algo vai acontecer. As forças, já existe, eu quero dizer, forças políticas se aglutinando em torno do Moro num projeto de construção do país por essa via da direita, em torno do Moro. Eu não vejo o mesmo acontecer em relação à esquerda, uma pactuação em relação à esquerda. Então, isso me preocupa muito. Então, toda vez que se fala na queda do presidente Bolsonaro, me preocupa não ter essa construção fora, sobretudo por parte da esquerda, porque vai ficar muito difícil para a esquerda, a meu ver, né? Se a direita, nesse sentido, já sair na frente. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. Não, é muito interessante toda a tua reflexão que tu me propões fazer em cima da tua avaliação, Juliana, e tem diversas coisas aí. Vamos lá, eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder, sem simplificar algo que é complexo, né? Quer dizer, primeiro, esta omissão das instituições, eu concordo plenamente contigo, né? Nós, as instituições, todas elas, não o Congresso, a Câmara, o Senado, o próprio Supremo, né? Mas nós temos também a sociedade civil, parece que ela está agora, mais recentemente, acordando mais, porque houve uma outra venda de ilusões quando o Bolsonaro foi eleito. Teve muitas vendas de ilusões.
teve muita fake news, teve muita construção de pós-verdade. O Bolsonaro também ele é fruto de uma outra forma de disputar o poder que está ocorrendo no globo inteiro, né? Que é a tecnologia é boa, a internet é boa, tanto que a gente está aqui num programa fantástico com vocês na TV Democracia, batendo papo. Eu estou aqui na minha casa podendo participar, falar com milhares de pessoas e trocar ideias com vocês. Agora, esta mesma tecnologia, ela permite a construção da pós-verdade, com um conjunto, ou seja, hoje tem talvez aí 20, 25% da população brasileira que acredita piamente em todas as bobagens que o presidente diz a respeito da pandemia de coronavírus. Vamos dar um exemplo concreto do que é a dificuldade, né? Então, tem omissão, sim, esta omissão tem que diminuir, o Congresso tem que acelerar as suas ações de controle aos abusos e absurdos que o presidente Bolsonaro está cometendo contra a democracia. Ponto 2, né? O Moro, ele tem um papel importantíssimo na conjuntura. Eu sou um crítico, né, muito forte do Moro, porque o Moro também tem uma construção artificial em torno dele. O Moro aparece como um herói, como se para combater corrupção num país sério e democrático, nós precisássemos de um herói. Fico aqui com a frase do ministro Gilmar Mendes, a mais recente, que ele colocou, dizendo que espera também que o país aprenda. Ele disse isso exatamente depois da demissão do Moro, que o país aprenda que não se combate corrupção com este tipo de ação que foi feito. Em outras palavras, era isso que estava dizendo o ministro Gilmar Mendes, e eu digo aqui em meu nome pessoal, não se combate corrupção de forma séria e consequente se o combate à corrupção não for feito pelo fortalecimento das instituições e se ele não for feito republicanamente. Não se pode fazer do combate à corrupção uma arma de luta política para eliminar parte daqueles que fazem, que participam da cena política, para eliminar parte das ideias. Sendo mais explícito ainda, um dos grandes erros do Moro é que ele transformou a ação dele como juiz numa ação partidária. Ele decidiu que precisava derrotar um projeto político, agiu e conseguiu, de fato, parcialmente derrotar, tanto que ele eliminou um dos candidatos, que era o favorito, o presidente Lula, na última eleição. Mas, mais do que isso, ele ainda em cima disso, uma semana antes do segundo turno, ele, aspas, vazou mais uma vez, uma delação, inclusive, que estava descartada pelo Ministério Público, para incidir na reta final contra o Haddad e a favor do Moro. E uma semana depois ele era ministro a favor do... Aliás, usei aqui um erro, né, de linguagem, que não é só de linguagem, talvez tenha aqui um fundo psicanalítico nisso, né, porque, de fato, o Moro e o Bolsonaro andaram ali sempre juntos e o Moro terminou sendo um dos principais cabos eleitorais do Bolsonaro e virou o ministro dele como prêmio depois. Agora houve a ruptura, e é verdade, a direita estará rompida em 2 pedaços no período próximo agora da política brasileira. Eu não acho, aí sim eu discordo de ti, eu não acho, Juliana, que a direita arranca na frente, né? A divisão da direita ela vai gerar muitos problemas, que o bolsonarismo não vai apoiar o Moro como o Moro imaginaria. E eu quero que o Moro, quero ver como é que o Moro vai explicar que ele é muito diferente do Bolsonaro. Ele passou 16 meses ali dentro do governo. Será que ele só viu que o Bolsonaro queria fazer da Polícia Federal uma polícia política 24 horas antes de renunciar ao ministério? Ou ele viu isso durante 16 meses, ele acobertou ali diversas ilegalidades da família Bolsonaro, ou seja, o Moro vai ter a imagem dele muito ligada ao Bolsonaro e vice-versa durante muito tempo. Sobre a oposição, que é a última parte da tua fala, que eu acho a mais interessante, que tem a ver com o nosso trabalho, né? Nós temos que trabalhar muito para consolidar uma ampla aliança das oposições. No Congresso, estamos trabalhando muito assim, os 6 partidos, PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL, Rede. Evidente que esses partidos têm diferentes líderes com potencial de disputa presidencial. No caso do PT, tem o Lula e o Haddad.
nós esperamos que o Lula recupere os direitos políticos. O PDT tem o Ciro Gomes, é legítima esta candidatura, tem qualidade. O PCdoB tem o Flávio Dino, o PSB, o PSOL tem o Boulos, e o PSB não tem, até o momento, não apresenta o nome tão diretamente. Eu acredito, pode ser um otimismo exagerado meu, mas percebo que estas oposições têm aprendido com o tamanho das derrotas que sofreram e que a tendência é que haja uma convergência progressiva para que ela consiga ter, se não um único nome, pelo menos consiga convergir em torno de 2 nomes e não coloque, por hipótese nenhuma, em risco a possibilidade de voltar a governar, né, num momento próximo o nosso país. E também nós temos que saber construir a aliança necessária para terminar com o Bolsonaro, o bolsonarismo. Tá? E esta aliança ela é bem mais ampla que as oposições. Nós temos que conversar com o PSDB, temos que conversar com todos aqueles que querem virar a página do bolsonarismo. Depois de virar desta página, aí a democracia vai permitir que os brasileiros escolham qual a próxima página democrática que querem viver. Aí depois volta a brigar, né? Hora de concórdia. Fala, Cassiana, sua pergunta? Só comentar, assim, eu tenho medo dessa frase, terminar com o bolsonarismo. Ele representa, eu vivo falando isso, escutando isso, que o problema não é o Bolsonaro, o problema são as pessoas que votaram em Bolsonaro, são as pessoas que dão poder a um sistema Bolsonaro de liderança, que eu questiono, obviamente, a gente não está de acordo. E outra coisa também, assim, aprender, como o senhor disse, deputado, com as derrotas, mas também fazer meia-culpa, o senhor não acha? Aprender também a não cometer os mesmos erros, né? Com certeza. E quando a gente aponta um exercício diário que a gente tem que fazer, é quando apontar um dedo para frente, olhar e ver os outros 3 que a gente tem apontado para nós mesmos, não é não? Com certeza, Cassiano. Eu acho que a esquerda, nós do PT, todos que governamos, né, o país, nós temos que aprender com os erros. Né? Isso não há nenhuma dúvida. Isso faz parte de todo o processo de qualificação do ser humano, mais do que a questão dos governos, inclusive de poder. E essa outra questão que tu colocaste, Cassiana, o tema, né, de as pessoas que votaram, as pessoas que dão poder ao Bolsonaro. Né? Quer dizer, eu sempre trabalho com uma visão que nós nunca vamos ter nós precisamos compreender que uma parte dos brasileiros foi induzida a erro na última eleição, por todo um processo. Né? Alguém poderá dizer, olha, eu tinha os meus motivos, cada um teve os seus. Eu gosto de usar uma frase seguinte, eu preciso olhar para frente, né? Que algumas pessoas que foram, porque milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, elas estão se arrependendo do voto que fizeram e elas têm que ser, obviamente, acolhidas no ambiente democrático para mudar de ideia. Isso é a coisa mais saudável que existe. Então, eu espero também que não se repitam mecanismos, né, de quebra das instituições, né, que permitiram este crescimento do bolsonarismo. Eu chamo de bolsonarismo, mas é um movimento de extrema-direita, evidentemente, né, onde ódios, intolerâncias, porque o bolsonarismo ele tem uma ferramenta essencial, aliás, é tão absurda esta ferramenta da divisão da sociedade que o bolsonarismo usa, que ela é usada mesmo diante de uma pandemia. Mesmo diante de uma pandemia onde o Brasil hoje já tem mais de 6 mil mortos, provavelmente muito mais, que o assunto foi mais para o lado aqui da política normal, mas uma coisa que eu não quero perder a oportunidade de internautas tão qualificados que estão nos ouvindo é dizer, quando se analisam o número de mortes por síndrome de doença respiratória aguda, desde a primeira morte por coronavírus registrada no Brasil até agora, comparando este mesmo período com um ano atrás, neste ano estão morrendo 10 vezes mais pessoas por síndrome de doença respiratória aguda. Então, isso significa que tem muita gente morrendo por coronavírus que não está sendo
detectado como tal. Voltando para cá, algumas pessoas deram poder ao Bolsonaro conscientemente, conhecendo tudo, sabendo tudo como é o jogo e continuam querendo dar poder ao Bolsonaro. Mas tem um grupo de pessoas que estão arrependidas de terem dado poder ao Bolsonaro. E nós, por exemplo, da oposição, e nós, que eu digo, outras pessoas que fazem oposição ao Bolsonaro, porque eu talvez vocês também tenham lido, recentemente li este livro, agora me escapa, um de vocês me ajuda, mas Como Morrem as Democracias, de o livro que o Fábio ama, esse livro. Cadê o pano então, para comentar? Eu vivo citando esse livro aqui. Esse livro, né? Isso, Fábio. Então, eu também li esse livro, gostei muito, né? E ali o que diz também? Que os setores de... Eu estou dizendo, uma das leituras daquele livro, tem muita coisa para ser aprendida ali. Uma das leituras daquele livro, Cassiano, os setores de centro-direita percebendo, centro-direita democráticos, tipo um Fernando Henrique, um PSDB, partidos, né? O próprio DEM, o Rodrigo Maia, percebendo o que era, sabendo o que era o Bolsonaro, fizeram um cálculo, talvez, de manter ou uma indiferença, ou às vezes até apoiar o Bolsonaro, dizendo, olha, nós precisamos derrotar o PT. Não dá para eleger o Haddad. E aquilo não era derrotar o PT, porque a candidatura do Haddad era uma candidatura muito maior do que o PT. Óbvio que o PT não fez a autocrítica necessária. Bom, tudo é válido no raciocínio, só que essa centro-direita, ela liberou o bolsonarismo, ela apoiou este ambiente. O golpe contra Dilma não foi pouca coisa, gente. Eu era líder do governo da Dilma, fui líder durante um ano, evidente que o nosso governo cometeu erros, teve acertos. Agora, caçar uma presidente da República por conta de uma pedalada, e aquilo ali desestruturou as instituições. Fazem 4 anos que o Brasil vive uma anarquia institucional crescente. Então, nós temos que botar a bola no chão, temos que pedir desculpas mútuas por coisas que aconteceram no passado, temos que fazer autocrítica de diversos campos políticos, porque às vezes eu olho muito para mas autocrítica do PT, do PT, do PT. Sim, também do PT, mas tem que ter autocrítica de toda a sociedade, é hora de olhar para frente, e de fato nós temos um inimigo muito poderoso, que é um governo de extrema-direita. E aí eu concordo com o Paulinho, pode haver sim um golpe. Não vejo que tem ambiente hoje para este golpe. Agora que o Bolsonaro gostaria de fazer o golpe e gostaria de ter a mesma sequência que tiveram outros governos fascistas ao longo da história da humanidade, que começaram pelo voto e foram avançando para fora do ambiente do voto. Então, para isso eu digo, eu sou pela aliança ampla para colocar fim ao bolsonarismo. Mas é tão dramática a dificuldade de ter esta maioria com a centro-direita, Fábio, Cassiana e todos os nossos internautas que estão conosco, que hoje não tem segurança. Se botasse para votar o impeachment amanhã, os 58 votos do PT, pode ter certeza que vão todos a favor do impeachment. Agora, eu não tenho segurança de que nós teremos, se fosse segunda-feira que vem a votação do impeachment, eu não tenho segurança de que nós tenhamos 308 votos. E o Bolsonaro está agindo a 1000, né? Fazendo a política que ele sempre soube fazer, porque, aliás, ele é um filho desta política tradicional. Ele sempre se criou no meio da política tradicional. Só que por N mecanismos, que o tempo não me permite aqui explicar, ele conseguiu convencer a maioria do povo brasileiro, ajudado por versões muito bem elaboradas e trabalhadas, com muita fake news, com muita pós-verdade, mas ele conseguiu convencer que ele era contra o sistema. Ele tem toda a família ligada ao sistema, sempre fez política tradicional, e política não no sentido nobre, né? Porque a política que muitos procuram fazer, gente de centro, de direita, de esquerda, a política pela qual eu dediquei a minha vida, né? Saí da minha profissão para vir para a política, ela é uma das atividades mais nobres que um ser humano pode encontrar para exercer, que é te dedicar ao bem comum durante um período da tua vida, né? Mas, infelizmente, nós não estamos vivendo, então nós precisamos criar um ambiente real para que este impeachment seja, de fato, vitorioso, porque só tem 3 maneiras do presidente sair da cadeira presidencial. Depois que se entrega uma parte da população induzida a erro
entrega a caneta, como ele gosta de mostrar, presidencial na mão de um irresponsável, de um genocida, de um autoritário. Só tem 3 maneiras de tirar ele dali. Uma é ele renunciar, coisa que não vai acontecer. A segunda seria o Tribunal Superior Eleitoral levar adiante as investigações sobre fake news, sobre uso de dinheiro de Caixa 2 para disparo de milhões de WhatsApp na eleição e caçar a chapa e devolver ao Brasil o direito de votar. A terceira é fazer um impeachment. E o impeachment, eu entendo, e volto a insistir nisso, ele tem que ser antecedido, a centro-direita deve buscar este diálogo com a centro-esquerda, conosco, com todos, e garantirmos, olha, vai ter uma nova eleição 90 dias depois da cassação por impeachment do Bolsonaro. Crime de responsabilidade já tem. Agora, nós não podemos caçar o Bolsonaro para cair em outra aventura. Um governo militar, porque quem é que é o Mourão, gente? Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Isso que eu quero dizer. Então, vamos votar uma Constituição brasileira que estabilize a democracia brasileira. Porque esses pequenos golpes não tem só na presidência da República. Eu vejo todas as semanas em cidades, pequenas cidades do Brasil, tu vai lá, faz um acordão com 4, 5 vereadores, com 6 vereadores nas câmaras que tem 9. Olha, tu vai ser o próximo prefeito, tu vai ser o secretário da área tal, vamos combinar aqui, a gente caça o prefeito sem crime, inventa um crime para caçar o prefeito, e aí o cara fica com 2 anos de mandato. Esta emenda constitucional que eu defendo vai exigir que sempre haja eleição para constituir um governo. Pode ser no menor município do Brasil ou pode ser na presidência da República. Euênia, tem mais alguma pergunta para o deputado? Só uma colocação, porque o raciocínio do deputado é muito pragmático, ele é muito coerente e é muito certo. É uma questão de tempo, você tem que fazer a aproximação de forças políticas, porque o presidente da Câmara, responsável pela admissibilidade, rechaça. O centro ainda não embarcou na tese. Então é preciso fazer essa aproximação, porque o impeachment hoje ele está restrito a uma ação cartorial, tem lá 20, 30, 28, 25 e tal, mas ele não tem ainda o principal, que é a articulação política. Então acho que isso que o deputado está colocando é de você amadurecer, precisar de mais tempo, porque hoje realmente ele não prosperaria, como ele está dizendo, numericamente, até porque o presidente Bolsonaro está numa vantagem tática. Ele está conseguindo conversar com as pessoas. Ele chama o Centrão ao Palácio, dá um emprego X, um emprego Y, e atrai aí essa quantidade de pessoas que lhe asseguraria, teoricamente, os 171 votos. Então, quer dizer, o essencial para qualquer processo de impedimento presidencial não está ocorrendo e não vai acontecer tão cedo, em função da própria pandemia. Por isso, esses 30, 40 dias que o deputado advoga. E ele, nisso aí, ele está convergindo exatamente com o raciocínio de uma pessoa que é um expoente do centro, que foi o Paulinho da Força Sindical, que acabou de dizer a mesmíssima coisa com outros argumentos, que nesse momento não tem, que lá adiante, vamos ter paciência, que lá adiante, quem sabe. Eu até quero aproveitar que entrou no lettering aqui, né, uma fala de um internauta, de um cidadão que está conosco, o Japeta. Ele disse assim: parlamentarismo já, ele disse. Eu vou dizer para no Brasil, parlamentarismo nunca. Porque parlamentarismo no Brasil seria exatamente todo este mecanismo sem uma reforma política profunda. Eu fui relator da reforma política também, uma que o Eduardo Cunha trabalhou muito para deixar na gaveta, impedir a votação dela. Nós ainda temos um parlamento que ele não se elege nas melhores condições. Então, nós não podemos retirar o direito de voto do cidadão para colocar um parlamentarismo no Brasil. Hoje seria outro golpe, outra confusão institucional. O Eduardo Cunha poderia ter sido presidente da República se o Brasil fosse parlamentarista. Então, nós temos que parar para pensar, gente, nas palavras, né? Então, nós temos primeiro que ter um tipo de política, de democracia barata. Hoje ainda deixam o chamado teto de gastos numa campanha para deputado federal continua sendo R$2,5 milhões. Por que não baixa um teto desse para R$400 mil? Fazer uma democracia com pouco dinheiro, com mais ideias, com visão de sociedade, com trabalho anterior,
que permita as pessoas conhecerem em quem elas vão votar. E essa temática, eu tenho dito uma frase, mas as pessoas, mas o PT está meio vacilante no impeachment. Não está vacilante nada. O PT tem 58 votos a favor do impeachment, sabe que tem crime de responsabilidade, sabe que por esse aspecto já há condição de cassar o mandato do Bolsonaro, só que o PT tem maturidade com o país. Ele sabe que nós temos que sair deste impeachment em condições de finalmente repactuar o país. Porque fazem 5 anos que isso aqui virou uma guerra sem tréguas. Porque não tem regra mais. Se tomaram decisões em todos os lados, algumas me agradam, outras desagradam, mas diversas decisões totalmente fora da lei, totalmente fora do Estado Democrático de Direito. Então, eu, inclusive, sou daqueles que penso ou o pedido de impeachment virar da sociedade, com muito respaldo, óbvio que os partidos estão atuando por tudo, conversando e etc., então, ou vem de uma OAB, de uma Associação Brasileira de Imprensa, de uma CNBB, de estruturas que demonstrem realmente... Porque eu respeito todos eles, mas não adianta pedido de impeachment da Joyce Hasselmann, não adiantaria do Fontana, não adianta do Frota, não adianta do partido A, do partido B. Aliás, se fosse para ser dos partidos, o ideal é que fosse dos partidos de centro-direita, dos partidos que apoiaram o Bolsonaro. Porque esses partidos, no momento, precisam fazer para que uma parcela da população perceba que tem que tirar o Bolsonaro do governo, esses partidos têm que fazer também uma autocrítica pública de que votar e apoiar, votar no Bolsonaro, apoiar o Bolsonaro com ação ou com omissão foi um grande erro histórico. E isto pode trazer uma parcela ampla da sociedade. Hoje mesmo está na Folha de São Paulo, tem a comparação das pesquisas, né, que fizeram em diferentes períodos, quando o Brasil passou por impeachment, né? Que foi o Collor, a presidenta Dilma, que sofreu um impeachment fraudulento, um golpe. Isso aí a história cada vez mais vai mostrando, não quero hoje priorizar este assunto nesse nosso bate-papo, pelo menos da minha parte. E depois, quando se tentou o Temer também, que teve a questão do Joesley, e aí foi proposta, né, autorização ou não para o parlamento para que o Supremo julgasse o Temer. Fizeram essa pergunta para mim, acho que eu não respondi direito. A questão de ser o Supremo ou ser o Congresso faz pouca diferença, porque quando tiver que ter os 308 votos para autorizar o Bolsonaro a ser julgado no Supremo, é a mesma coisa que o impeachment. Só não tem aqueles meses, né, mas igual tem também, tem que ter oitivas, direito de defesa, etc. Ou seja, precisa... Se nós fosse hoje, olha, o que mais acelera um pedido do impeachment do Bolsonaro? Que é a vontade da maioria dos brasileiros, mas que ainda está muito dividida. As pesquisas mostram que ele tem esta resiliência talvez de um terço da sociedade que ainda o apoia, né? Agora, o que eu estava dizendo, quase que eu perco aqui o raciocínio. O que precisa, né? O que mais aceleraria o pedido de impeachment do Bolsonaro seria a OAB reunir segunda-feira, a ABI reunir segunda-feira, a CNBB reunir segunda-feira, e essas entidades decidirem, olha, nós apoiamos o impeachment do Bolsonaro, e entregar na mão do Rodrigo Maia um pedido de impeachment assinado por estas entidades. E aí, no meu ponto de vista, o Rodrigo Maia não teria mais como manter na gaveta esse pedido de impeachment, mesmo com o funcionamento virtual à distância, que é um problema, né, realmente, porque tu não tem encontros presenciais, mas aí ele teria que dar andamento para o impeachment. Agora, enquanto for o MBL, vai lá, o Kim Kataguiri pede o impeachment, a Joyce pede o impeachment, mas peraí, o Frota, tem o PSOL pede o impeachment, tem o um PT do pede outro. com mais de 1 milhão de assinaturas. Eu acabei de dizer, Juliana, né? o PSOL Com pede, mais de 1 milhão. o Ciro pede, o PDT pede. Todos eles estão corretos. Mas então vamos fazer um robusto. Vamos pegar todos esses 30 pedidos que estão aí, vamos pedir para o pleno da OAB, porque ali no pleno da OAB tem gente de direita, de esquerda, de centro, todo mundo ali, né? Representa uma estrutura muito forte na sociedade, a OAB. E ela pega, ó, tá aqui, ó, um pedido de impeachment eu tô entendendo. com a marca da OAB. O Henrique está pedindo pelas instituições, que as outras instituições também peçam entidades civis, né? Entidades civis. Para despolitizar, mas... Uhum.
para despartidarizar, eu prefiro dizer o nome assim, né? Se o Euler me permite, para despartidarizar. Claro. Não, claro, os partidos estão massacrados pela criminalização. Eu brinco sempre quando eu falo, gente, aqui eu estou no ambiente, estou gostando muito do nosso bate-papo. Quando as pessoas me perguntavam, o que tu fazes, Henrique? Eu sou médico geral comunitário. Quando eu dizia esta resposta, que bacana a tua profissão e tal, elogios, admiração. Agora, hoje eu encontro uma pessoa desconhecida. O que tu fazes, Henrique? Eu sou deputado federal. A pessoa me olha como se eu fosse um corrupto, um vagabundo que não trabalho, como se eu fosse alguém que estou atrás de altos salários, como se eu fosse alguém que estou atrás de privilégios. Ou seja, nós criamos uma negatividade tão grande em torno da atividade política que, inclusive, muitas e muitas pessoas que têm vocação e qualidade para fazerem política com qualidade são empurradas para fora da representação, que é algo sagrado. Quer dizer, eu sempre gosto de citar um texto do Rubem Alves, que eu considero um ícone na minha cabeça, aquele texto dele, assim, né, que é sobre política e jardinagem. É o título desse artigo que ele escreveu, lindo, assim, onde ele mostra a atividade da política, quando é feita por vocação, como com o mesmo, vamos dizer, glamour assim, daquele jardineiro que cuida de um jardim para ficar lindo para o uso de todo, e o político seria o jardineiro das praças que vão ser usadas por toda a sociedade. Bom, vamos ver se esse impeachment que vai ocorrer, eu tenho certeza que daqui a algumas semanas eu vou estar sentado, já estou pedindo desde hoje para o meu líder lá me escalar para estar na comissão do impeachment. Vamos ver se esse impeachment vai conseguir deixar uma cultura política melhor para o Brasil. Se as pessoas vão compreender que, se elas saírem pela rua dizendo que nenhum político presta, é como dizer que ninguém na sociedade presta, porque os políticos representam e chegam às funções que ocupam, pelo menos quando tem eleição, quando não é golpe, né? Eles chegam pelo voto das pessoas. E como vencer os algoritmos, diz aqui o Pedro Júnior, isso é outro grande desafio. Nós temos que vencer, né, e ter mecanismos de controle social democrático para que estes mecanismos de inteligência artificial, de construção de pós-verdade, que eu também tenho me dedicado a ler bastante sobre isso, que eles não manipulem e não liquidem definitivamente a democracia. Basta ver que o Trump virou presidente dos Estados Unidos, basta ver o erro que a comunidade europeia foi levada, que a Inglaterra, né, o Reino Unido, por maioria, foi levado de propor a saída da comunidade europeia, e, no nosso caso aqui, o Bolsonaro, com muito dinheiro do Luciano Hang, de outros empresários, que deram dinheiro sujo, de Caixa 2. Isso aí, uma investigação minimamente séria, vai mostrar o que foi o mar de fake news de dinheiro de Caixa 2, totalmente não declarado, para fazer aquela avalanche, para falar que o Haddad ia distribuir mamadeira de piroca. Né? E eu confesso que eu quero confessar a minha ingenuidade, a minha falta de conhecimento. Não, quase ninguém vai acreditar numa barbaridade dessas. Eu nunca recebi uma mensagem sobre a mamadeira de piroca, porque a inteligência artificial seleciona com grande qualidade para quem enviar cada mensagem. Agora, muita gente votou por conta do medo de que fosse distribuída uma mamadeira de piroca. E o receptáculo de todos esses medos chamava-se Jair Messias Bolsonaro. E hoje ele é presidente do Brasil, infelizmente, para todos nós. Deputado, olha, quero agradecer muito a sua participação aqui. Foi muito boa a sua entrevista, sabe? Muito instrutiva. Eu quero dizer que eu já tive, assim, algumas diferenças com o deputado no tempo da CPI da Petrobras, essa coisa toda. Nada que a democracia não comporte. Afinal de contas, a democracia é um regime que saúda a divergência. Ela sabe entender a divergência, colocar todos os ovos diferentes na mesma cesta e fazer daquilo um belo omelete para que as pessoas possam se refestelar sem os medos que a gente tem hoje, né? O medo do exílio, o medo da tortura, o medo do AI-5, o medo da prisão sem mandado de segurança, o medo de não ter o habeas corpus para quando houver uma prisão injusta. É isso que significa um regime ditatorial. É morte, é tortura, é dor, é sofrimento, é censura à imprensa, e é disso que trata quando a gente fala que Bolsonaro é um golpista que pretende dar um golpe. Então, assim, a fala ponderada, o comedimento,
são muito bem-vindos numa hora, na minha modesta opinião aqui, em que o país corre, sim, sabe, eu termino o programa de hoje, viu, deputado, meio assustado aqui, porque é óbvio que a gente está observando que tem o risco de um golpe no ar, mas até aqui, eu sinceramente achava que o Bolsonaro é um pato manco. Agora, tem uma situação, e isso aí, eu até hoje me penitencio de ter apoiado o impeachment da Dilma, tá? Eu apoiei o impeachment da Dilma, o apoio público, eu tenho meu blog, tinha minhas posições na televisão, essa coisa toda. Olhando pelo retrovisor hoje, eu vejo o seguinte, como foi fácil tirar do poder uma presidente que, embora tivesse, na minha opinião, um governo muito ruim, não tinha um crime para justificar, sabe? Esse é o grande pecado. E agora, tendo um criminoso quanto mais na presidência, não se encontra um caminho político para que essa solução seja aplicada da mesma forma. O que é uma tristeza para o Brasil e revela, principalmente, que os chefes das nossas instituições não têm a necessária altivez para defendê-las, sabe? Eu tenho visto aí o silêncio do Rodrigo Maia, a gente tem hora que fala assim, não, esse silêncio é obsequioso, por quê? O cara vai ter que fazer o juízo de admissibilidade. Talvez já esteja antecipando um comportamento necessário, e com muito juiz na cabeça, esteja se preservando para a hora que ele vai falar, ó, admito a denúncia e vai começar o processo de impeachment, com isso afastando o Bolsonaro. Agora, depois do programa de hoje, ouvindo as suas palavras, ouvindo o Paulinho, né, tendo conversado com mais de 50 políticos aqui essa semana ao longo dos nossos programas aqui na TV Democracia, a gente percebe que a situação é muito mais grave, muito mais severa do que parece aos olhos da população, do que parece aos olhos de quem está muito bem informado, que é o nosso caso aqui, estamos todo dia conversando, né, com o mundo da política, essa coisa toda. Então, deputado, eu agradeço muito a sua presença aqui, desejo um ótimo feriado, deixo aí suas considerações finais. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu estou vendo o Euler meio inquieto aí, Euler, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria mencionar, registrar a lucidez e aí a objetividade do posicionamento dos deputados, e mais uma vez salientar esse pragmatismo que ele é essencial num momento como esse. Não adianta você partir para aventuras até com risco de fortalecer aí o objeto dos pedidos de impeachment. Mas um dado me chamou a atenção, tanto o Paulinho, que representa aí a direita, o centro, para mim é a direita, tá? Esse centro é meio eufemismo, e o próprio deputado Fontana, preocupados com o quê? Qual é a consequência de um afastamento do presidente Jair Bolsonaro? É a entronização de um general. Os dois estão com a mesma preocupação. Eu acho que isso aí está unindo um pouco a média do pensamento do parlamento brasileiro para encontrar uma solução que não redunde na posse do vice. Uhum. Entendi, tá. Bom, Fábio, eu também então quero dizer para vocês que eu gostei muito, né, do bate-papo com vocês. Se depender de mim, já estou escalado e receber convite em breve para estar junto com vocês de novo, né? Gostei muito de ouvir as perguntas, ponderações, e tenho acompanhado outros programas de vocês com outros entrevistados, e eu acho que é isso mesmo, né? O Brasil precisa reencontrar esta capacidade de ter mais conversas entre pessoas que pensam diferente, mas que se unificam na visão de que nós precisamos defender uma democracia, uma estabilidade institucional, porque o país só vai combater a desigualdade, que é a grande chaga da sociedade brasileira, aliás, da humanidade hoje. Ele só vai conseguir ser um país melhor, onde as pessoas vivam com mais segurança, com mais felicidade, porque quando alguém me pergunta qual é a finalidade maior da política e da gestão pública, eu sempre respondo isso, é gerar felicidade e segurança para os cidadãos que estão construindo aquela nação em questão ou aquela cidade em questão, para quem é um prefeito, por exemplo, ou um governo de estado, né? E eu queria muito pedir para vocês, para num outro dia podermos conversar um pouco mais sobre, porque nesta repactuação do Brasil, que eu acho que ela vai ocorrer, eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que o Bolsonaro tem poucos meses de governo, pode ser que eu erre, a política sempre é assim, a gente faz previsões e pode errar, mas não me parece que esta previsão vai dar errado. O nível de isolamento que ele foi construindo ao longo dos últimos meses
é algo galopante, ele briga com todo mundo, brigou com todos os governadores, briga com parceiros, com nações parceiras do país, é um culto da briga que é algo assim, totalmente incompatível com o cargo de presidente da República. Então, eu acho que ele vai cair, né? Agora, eu queria muito conversar mais sobre a importância nesta repactuação do Brasil desta PEC 37. E esta, sim, ela pode, deve e precisa ser votada antes do impeachment. Porque se começa o impeachment, ele vai até o final, isto é, o impeachment vai ser lido todo o tempo como um impeachment pró-Mourão. Quando houve o impeachment da Dilma, que eu considero um golpe, e nós temos que olhar para frente sempre, né? Quer dizer, porque as pessoas que estavam contrariadas com o tipo de governo que a Dilma estava dirigindo podiam ter esperado a eleição e apresentar um outro candidato e, eventualmente, ganhar a eleição, como, aliás, disputaram um ano antes do golpe, o Aécio perdeu a eleição e, no dia seguinte, saiu montando o processo de desestabilização. Agora, o que vai acontecer de novo agora? Naquela época, o Temer era o beneficiário direto. Eu vi cenas dentro do Congresso, que no meu livro de memórias eu vou escrever, dos mapas dos cargos do governo, sendo negociados para fazer a maioria dos 308 votos. Olha, você fecha tantos votos aqui, tu vai ficar com o Ministério A, com isso aqui, com aquilo lá. Então, era uma negociação que não era em prol. Então, para levantar o país e repactuar o país, nós temos que levantar e repactuar em torno de um impeachment que acabe com o governo fascista, com o governo autoritário. Tudo isso que o Fábio falou, eu assino embaixo sobre as características, os medos que nós temos, medo de morrer, medo de não ter um habeas corpus, medo de ser perseguido. Eu, que sou do PT, vermelho, como o Bolsonaro diz, ele queria me mandar para a ponta da cadeia. Então, que país é esse, né? Quer dizer, eu quero um país onde um liberal extremo possa expressar o que ele pensa e pessoas que pensam pela esquerda, como eu, possam expressar e sempre a maioria decida os caminhos. Agora, se nós entrarmos num caminho de impeachment, sabendo que no fim daquele caminho já tem um beneficiário, que se chama Mourão, este caminho já fica de novo dentro da crise, da crise, da crise. Nós temos que repactuar o país realmente. Se todo mundo entrar sabendo que nós vamos chegar a um impeachment e se tivermos os 308 votos, mais os votos dos senadores, será em prol de devolver ao povo brasileiro, dentro de 90 dias, o direito de escolher o presidente, que o presidente pode ser o Moro, pode ser o Eduardo Bolsonaro, porque se o Bolsonaro for cassado, ele não vai poder concorrer, pode ser o Haddad, pode ser o Ciro, pode ser o Dória, pode ser o Boulos, pode ser o Flávio Dino, enfim, né? Pode ser o Lula. Eu gostaria, inclusive, que neste pacto o Lula recuperasse os direitos políticos. Agora, ter uma eleição 90 dias é fundamental. E eu gostaria de um dia conversar, pode ser até um debate que vocês queiram fazer com outros colegas. Tem até outro programa. Você pode ser convidado para um outro programa aqui também, para poder fazer isso. Um abraço grande, gente. O deputado e o Paulinho não querem, desculpe o trocadilho infame, não querem generalizar. Generalizar e nem capitanear também, né? Não, o Paulinho quer capitanear, o Henrique Fontana não quer, não. Deputado, olha, brigadíssimo, então, você está convidado. Fábio, pegando teu trocadilho, ao invés de capitanear, eu prefiro ganhar a votação do impeachment. Uhum. E eu acho, inclusive, que se o PT capitanear menos, tem mais chance de ganhar o impeachment. É isso aí. Deputado Henrique Fontana, do PT, muito obrigado pela sua entrevista, foi ótima. Está convidada, a sua ideia de fazer um debate já está previamente aceita. Nós vamos entrar em contato, a produção vai entrar em contato com você para a gente marcar essas conversas, tá?